Considera a função f de domínio de menos π a π, definida por f de x igual a cosseno de x sobre 1 mais cosseno de x. Sem recorrer à calculadora, resolva as três alíneas seguintes. Vamos então resolver a 3.1, que pede o estudo das assíntotas do gráfico desta função f. Vamos então começar pelas assíntotas verticais, fazendo então o estudo das assíntotas verticais para sabermos se existe algum valor de x candidato a assíntota vertical. Interessa ver o domínio, não é? O domínio é que nos vai dizer se há algum valor de x candidato a ser assíntota vertical ou não. Reparem que como o domínio é de menos π a π, então a função poderá ter um comportamento idêntico ao que eu vou aqui colocar ou não. Vamos ver, teremos de fazer esse estudo, não é? Mas se a função existe apenas neste intervalo, então aqui vou pôr a tracejado, que está aberto, não é? Vou pôr de menos π a π. A função existe aqui neste intervalo, logo pode ter este comportamento. Pode ter aqui uma assíntota vertical em menos π, ou aqui deste lado em π. E por isso, como é que nós vamos saber se tem realmente este comportamento ou não? Algum destes comportamentos. Vamos estudar o limite da função quando x tende para menos π mais e quando x tende para π menos. Ok? Bom, então, fazendo este estudo, vamos fazer o limite de f de x quando x tende para π menos. Vamos começar então por π menos. Vamos fazer o limite de cosseno de x sobre 1 mais cosseno de x quando x tende para π menos. Aplicamos limites e ficamos com cosseno de π sobre 1 mais cosseno de π menos, não é? Estamos a falar aqui de π menos. Ora, o cosseno de π, nós já sabemos que dá menos 1, não é? O cosseno de π dá menos 1, nós conhecemos o círculo trigonométrico, sabemos perfeitamente que o cosseno de π dá menos 1. Interessa agora saber se será, principalmente ali no denominador, se será menos 1 mais ou menos 1 menos. Temos o eixo do seno, do cosseno, e reparem que vamos aqui fazer então o ângulo π, é o ângulo que tem este lado de extremidade, que toca no círculo, na linha do círculo trigonométrico aqui neste ponto, que se for projetado no eixo dos cossenos, como ele já está no eixo dos cossenos, toca aqui no menos 1 e, portanto, o cosseno de π dá menos 1. Poderemos colocar já aqui no numerador menos 1, e aqui no numerador não interessa se é menos 1 mais ou menos 1 menos, porque sendo menos 1 mais ou menos 1 menos é sempre negativo. Aqui no denominador é que é importante nós sabermos se dá menos 1 mais ou menos 1 menos. Reparem que ficamos com 1 mais menos 1. E 1 mais menos 1 irá dar 0, certamente, não é? Irá dar 0. E menos 1 sobre 0 certamente dará infinito. Mas eu preciso saber se é mais ou menos infinito para saber como é que a função se comporta, não é? E por isso preciso saber se este 0 é 0 mais ou 0 menos. E preciso então de saber se este menos 1 é menos 1 mais ou menos 1 menos. Bom, como resulta de um cosseno de π, e sabendo nós que o cosseno de π, mesmo sendo de π menos, está sempre entre menos 1 e 1, bom, então só pode ser menos 1 mais um bocadinho, não é? Porque ele não pode ser menor do que menos 1. Reparem que se o cosseno, o valor do cosseno, que nós estamos aqui a dizer, os valores do cosseno estão entre menos 1 e 1, estão aqui, neste intervalo, não é? Mesmo sendo aqui fechado, vá, neste caso, se o cosseno de π menos está aqui, só pode tomar o valor menos 1 mais, deste lado, não é? Nunca pode ser menos 1 menos, porque ele não existe aqui deste lado. E por isso aqui é certamente menos 1 mais, porque é menos 1 mais um bocadinho, está do lado direito do menos 1. E portanto, 1 mais menos 1 mais, agora se calhar vou também fazer aquela conta aqui numa reta para percebermos melhor o que é que ali temos, e vou então explicar aqui um pouco melhor. Eu penso que isto também não é muito complicado, mas por vezes pode dar alguma confusão. O facto de 1 mais menos 1 mais dar 0 mais, ok? Dá 0 mais, então porquê? Reparem, eu vou marcar o 1. O 1 está aqui. Depois vou marcar o menos 1 mais. Tenho aqui o menos 1 e o menos 1 mais está aqui deste lado. Menos 1 mais. Bom, então, se eu vou adicionar estas duas quantidades, este 1, que é um valor 1 mesmo, com o menos 1 mais,
que está aqui deste lado, bom, este ganha, que é um bocadinho mais positivo, não é? Em termos de valor absoluto, este será maior e por isso dará 0 mais, ok? Dará 0 mais. Bom, também poderão fazer desta forma, se calhar mais prática, 1 mais, e agora colocamos aqui um número muito perto de menos 1 pelo lado direito, ou seja, pode ser o menos 0,999, ok? E vemos que dá realmente 0 mais, dá um valor positivo. E por isso aqui dará então mais infinito, porque uma constante sobre 0 dá infinito, como é negativo no numerador e positivo no denominador, peço desculpa, enganei-me agora, dá menos infinito, não é? Dá ali menos infinito. Ok? Vamos então fazer o outro limite. Já sabemos, neste momento, já sabemos que há assíntota, porque deu infinito. Nós já temos uma ideia como é que a função se comporta como quando x tende para π menos, e portanto, como vai para menos infinito, já sabemos que tem assíntota. Agora vamos fazer o limite, porque pode ser bilateral, não é? Já agora fazemos o estudo completo. Quando x tende para menos π mais, ok? Eu vou meter aqui assim um parênteses. Portanto, o limite de cosseno de x sobre 1 mais cosseno de x quando x tende para menos π mais, ok? Bom, e agora reparem que vou aplicar limites da mesma forma, portanto isto agora é muito parecido com o que fizemos há pouco e portanto vou até fazer um bocado mais rápido, portanto menos π mais. E agora, reparem, o cosseno de menos π, se este é o ângulo π, o menos π vai cair no mesmo sítio, não é? Portanto, estamos na mesma situação em que o cosseno vai dar na mesma menos 1. E acontece o mesmo aqui no denominador, fica 1 mais menos 1 mais também, pela mesma razão. Poderia dizer que o cosseno de menos π mais também está entre menos 1 e 1 e, portanto, só poderá ser menos 1 mais. De maneira que dá também menos 1 sobre 0 mais, que dá menos infinito, ok? Conclusão, portanto, o que nós acabamos de ver é que a função tem este comportamento, vai lá para menos infinito, quando se aproxima quer de menos π mais, quer de π menos, ok? E, portanto, poderemos responder aqui à assinta. Basta dizer, então, que x igual a menos π e x igual a π são assíntotas verticais. Bom, eu há bocado, lembro-me agora que há bocado disse que poderia ser bilateral, não se coloca esse caso, ok? Eu não estou a fazer no mesmo ponto. Dado o domínio que temos, nunca podia ser assíntota vertical bilateral, ok? Emendo aqui o que disse há pouco, porque eu quando passei para este limite disse que poderia ser bilateral. Não é esse o caso, só se eu fosse estudar para π mais, ok? Mas não faz sentido estudar para π mais. O que eu fui ver no fundo é se poderia ter duas assíntotas, ok? Portanto, foi um erro ali de linguagem. Estou então agora aqui a emendar e aqui este. Agora estava a tentar apagar aqui isto. Peço desculpa, que vou já dar continuidade ao exercício, ok? Bom, então, resposta, x igual a menos π e x igual a π são assíntotas verticais, ok? Escrevem mesmo assíntotas verticais, não abreviam assim. Bom, temos ainda de dizer que não existem assíntotas não verticais, porque o domínio é limitado, ok? Uma função que tem um domínio limitado nunca pode ter assíntotas não verticais, não é? As assíntotas não verticais terão de ser assíntotas horizontais ou oblíquas. E reparem que estas assíntotas só existem quando o x tende para mais ou menos infinito. E reparem que eu não posso ter aqui uma assínta, por exemplo, vertical, se a função nem sequer existe aqui quando o x tende para mais infinito. Nem existe lá para menos infinito. E, portanto, nem pode ter assíntotas verticais nem oblíquas. Lembrem-se que, ao calcular o m nas assíntotas não verticais, o limite que nós, quando fazíamos f de x sobre x, tem que ser sempre quando x tende para mais ou menos infinito, ok? E, portanto, quando temos domínios limitados, como é aqui o caso neste exercício, e em trigonometria acontece muitas vezes, basta dizer relativamente às assíntotas não verticais, vamos apenas dizer não tem, porque o domínio é limitado, ok? Portanto, não tem qualquer outro tipo de assíntota. E assim está o estudo completo, ok? Portanto, não tem assíntotas não verticais porque o domínio é limitado, ok? É limitado.
resultado. Bom, basta então dizer isto, ok? Vou passar para a 3.2, que diz, mostre que a função f tem um máximo e determine-o. Bom, então temos que calcular o máximo, né? Como é que calculamos os máximos? Derivada, zeros, tabela. Vou então fazer a derivada, fica cosseno de x sobre 1 mais cosseno de x derivada. Temos aqui a derivada de um quociente, vou então aplicar a forma do quociente, fica a derivada do numerador, vezes o denominador, 1 mais cosseno de x, menos o numerador, cosseno de x, vezes a derivada do denominador, 1 mais cosseno de x derivada, tudo a dividir por o que está em denominador ao quadrado, ou seja, 1 mais cosseno de x, tudo ao quadrado. Okay? Vamos derivando então ali o cosseno de x, a derivada do cosseno dá menos seno, ok? Eu relembro que a derivada do cosseno está no formulário, é menos u derivada vezes seno de u, e portanto se eu tenho o cosseno de x, derivada, irá ficar menos x derivada vezes seno de x. E, portanto, irá dar menos seno de x, não é? Então, fica aqui logo com menos seno de x vezes 1 mais cosseno de x menos cosseno de x vezes... E agora, reparem, a derivada aqui de 1 dá 0 e a derivada de cosseno dá menos seno. Vou já colocar aqui menos seno, ok? Tudo a dividir por 1 mais cosseno de x, tudo ao quadrado. Ok? Agora, deixem-me só apagar agora aqui isto. Agora vamos ali fazer a distributiva e depois tudo se simplifica de forma fácil. Vamos então fazer ali a propriedade distributiva. Ok? Ficará então menos seno de x vezes 1 dá menos seno de x, menos seno de x cosseno de x, que é este seno menos seno de x a multiplicar com este, mais seno de x cosseno de x, ok? Que é este menos com menos dá ali mais. Sobre 1 mais cosseno de x ao quadrado. Agora reparem, aquilo, temos ali dois termos que vão cortar, não é? Menos seno de x cosseno de x mais seno de x cosseno de x dá 0. E ficamos então com a derivada concluída. Fica menos seno de x sobre 1 mais cosseno de x, tudo ao quadrado. Ok? Bom, o que é que precisamos? Zeros da derivada agora. Zeros da derivada, f' igual a 0. Vamos resolver esta equação. Menos seno de x sobre 1 mais cosseno de x ao quadrado igual a 0. Quando temos uma fração igual a 0, resolvemos da seguinte forma. O numerador igual a 0 e o denominador diferente de 0. Okay? 1 mais cosseno de x tudo ao quadrado tem que ser diferente de 0. E, portanto, vamos resolver aqui a nossa equação. Fica seno de x igual a 0. E aqui vou colocar reticências, não precisamos fazer mais nada. Portanto, seno de x igual a 0. E agora vamos resolver esta equação, não é? Qual é o ângulo cujo seno dá 0? Bom, o ângulo cujo seno dá 0, nós vamos ao círculo trigonométrico. E o ângulo cujo seno dá 0 é o ângulo 0 e o ângulo π. Não é? Portanto, reparem que aqui no ângulo 0, o valor do seno, o eixo dos senos é este. Se projetarmos este ponto de interseção do ângulo com o círculo no eixo dos senos, vai cortar ali no 0. E depois volta a ser 0 o seno aqui deste lado, em π. Então, poderemos colocar todas as soluções desta forma. O seno deste ângulo é igual a 0 se aquele ângulo for igual a 0 mais kπ, ok? Com k pertencente a z. Ok? E, claro, temos aqui a condição de domínio que eu não vou estar agora sempre a escrever. Nós temos já o nosso domínio da função, aqui não é preciso sequer resolvermos mais nada, ok? Vou só então simplificar aqui, ficamos com x igual a kπ, k pertencente a z. Agora, eu quero estes zeros no meu intervalo, de menos π a π. Bom, então reparem, o menos π está aqui, e o π também, não é?
De menos π a π estou nesta rotação. Dou uma volta completa assim. Quais são os zeros ao dar esta volta? Bom, reparem, é apenas o zero. Reparem que no menos π, no π está aberto. Então, eu ao dar esta volta, só encontro como zero da minha derivada aqui este ângulo zero, porque o π também seria, não é? Também anulava a derivada, mas já está fora do nosso domínio. Já está fora do nosso domínio, ok? Porque não pertence sequer aqui ao domínio da derivada. Reparem que, resolvendo aqui assim muito rapidamente, só em termos de rascunho, 1 mais cosseno de x ao quadrado diferente de 0 iria ficar 1 mais cosseno de x diferente de 0, ou seja, cosseno de x diferente de menos 1. Então o x não pode ser π, mas realmente também já não está definido ali porque está aberto, ok? E portanto a única solução que nós temos é x igual a 0. É o único zero que pertence ao nosso domínio, ok? Vamos então fazer a tabela. Queremos mostrar que tem um máximo. Vamos fazer a tabela para mostrar que é máximo. Temos aqui então a derivada, f', aqui a função. Temos aqui os valores de x. Portanto, onde é que começa a nossa tabela? A nossa tabela começa em menos π, aberto. Okay? Começa aqui em menos π, aqui aberto. É aberto quer dizer que não pertence ao domínio, não colocamos aqui nada. Vai até π. Ok? E aqui temos que colocar então o zero da derivada, que é também o valor zero. Então a derivada anula-se aqui, atrás do zero. É positiva ou negativa? Vamos à função derivada e ver se é positiva ou negativa atrás do zero. Para um ângulo aqui negativo, não é? Temos aqui um ângulo negativo. Então vamos ver. O denominador é sempre positivo porque está ao quadrado. Se eu colocar aqui um ângulo negativo, por exemplo este, o valor do seno vai ser negativo, de certeza, não é? Mas como tenho aqui um menos atrás, então isto fica positivo. Porque se eu coloco aqui um ângulo negativo no lugar do x, portanto um ângulo menor do que zero, pode ser por exemplo menos π sobre 4, então o seno vai dar negativo. Com o menos atrás, fica positivo. Se coloco aqui um ângulo à frente do zero, entre 0 e π, até pode ser o π sobre 2. O seno de π sobre 2 dá 1, mas com o menos atrás fica menos 1. Ok? Negativo. Ou seja, a função cresce e depois decresce. Então tem aqui o máximo. Ok? Tem aqui o máximo e é esta a resposta que vamos dar. Mostra que a função f tem o máximo e determínio. Então vamos dizer f tem máximo para x igual a 0. Ponto. O máximo é o f de 0. Ok? Temos de ir agora calcular a função. Quando x é 0, vamos à função calcular o máximo. Ok? Este valor é o maximizante. O x igual a 0 é o maximizante. Fica então cosseno de 0 sobre 1 mais cosseno de 0. O cosseno de 0 já vimos há pouco que dá 1, ok? É aqui neste ângulo. E portanto fica 1, aqui 1 mais 1, que dá 1 meio. Ok? Está assim respondida a pergunta. Vou então à 4.3, ok? Que diz o seguinte: na figura está representada um referencial ortonormado, uma parte do gráfico da função f. Na mesma figura está também representado um trapézio, OPQR. O ponto O, bom, está tudo aqui na figura. Os pontos P e Q pertencem ao gráfico, também é visível. Sabendo que o ponto R tem ordenada 1/3, reparem, aqui é 1 sobre 3, determina a área do trapézio. Ora, estão a pedir a área do trapézio. Vamos lá então. Área do trapézio, vocês podem escrever mesmo, eu vou abreviar aqui com um T, ok? Vocês em prova, em ambiente de prova, escrevem mesmo área do trapézio OPQR, ok? Agora, para não estar sempre a escrever isto, vou aqui abreviar e escrever um T de trapézio. Então, a área do trapézio é igual a base maior. Reparem, num trapézio as bases são sempre paralelas. Portanto, a base maior é OP, mais base menor, que é RQ, a dividir por 2, vezes a altura. E a altura é OR, ok? Vezes OR. A altura é na perpendicular a linha que une as duas bases, não é? OR. Bom, daqui já sabemos a altura. O OR já sabemos, não é? Já sabemos o OR porque está ali 1/3. É a ordenada
Então, já temos o OR aqui para colocar. Falta saber o OP e o RQ. Bom, para isso preciso saber aqui a abscissa do ponto P e precisarei também de saber a abscissa do ponto Q. Ora, como é que eu vou calcular isso? O ponto Q e o ponto P pertencem à função. E como pertencem à função, e como eu sei esta ordenada, por exemplo, para calcular o ponto Q, vou então fazer aqui um cálculo auxiliar. Para calcular o ponto Q, podemos dizer que a função é igual a 1/3, ok? Reparem, se eu disser que a função é igual a 1/3, ao resolver essa equação, a solução só me pode dar a abscissa do ponto Q, porque é naquele ponto que a função tem o valor 1/3, ok? Então, para determinar Q, o que eu vou fazer é igualar a função a 1/3. E ficamos com cosseno de x sobre 1 mais cosseno de x igual a 1/3. E agora vou passar 1 mais cosseno de x para o outro membro a multiplicar e passo o 3 para o primeiro membro. Fica 3 cosseno de x igual a 1 mais cosseno de x, ok? O 3 passou a multiplicar para o primeiro membro e 1 mais cosseno de x passou a multiplicar por 1, o que fica então desta forma. Então, 3 cosseno de x menos cosseno de x igual a 1. Passei este cosseno de x para o primeiro membro. 3 cosseno de x menos cosseno de x dá 2 cosseno de x igual a 1, ou seja, cosseno de x igual a 1 sobre 2. E agora temos aqui uma equação para resolver. Qual é o ângulo cujo cosseno dá 1/2? Bom, círculo trigonométrico. Círculo trigonométrico, vou fazer aqui onde? Vou fazer aqui um pequenino. Ok. Círculo trigonométrico. Ora, o cosseno é igual a 1/2 quando o ângulo é o π sobre 3. Ok? Quando é o π sobre 3, que vai dar aqui no 1/2 no cosseno. E, portanto, o cosseno de x é igual a 1 sobre 2 se o x for igual a π sobre 3. Ok? E agora vou já fazer, não vou colocar aqui a expressão geral de todas as soluções, teria que colocar mais 2kπ ou o menos π sobre 3 também, ok? Mas reparem, eu estou a falar de uma abscissa positiva, de um valor positivo. E estou a falar num domínio de menos π a π. Portanto, a única solução que me interessa é mesmo esta solução positiva. E, portanto, fico já com esta solução, porque é que me interessa para aqui. Esta equação teria mais soluções, teria sim senhor. Mas nós, no contexto do problema, poderemos ver que a que nos interessa é positiva. Ok? E, portanto, este ângulo para aqui não me interessa no contexto do problema. O menos π sobre 3 não me interessa esta solução, ok? E, portanto, já tenho ali a abscissa de Q. Falta calcular a abscissa de P. Bom, mas para isso posso igualar a função a zero. Reparem que o ponto P é um zero da função, não é? Então, vou dizer que f de x é igual a zero. Não sei se me irá caber aqui, mas vamos já ver. Ou seja, cosseno de x sobre 1 mais cosseno de x igual a 0. O que está em numerador igual a 0, cosseno de x igual a 0 e 1 mais cosseno de x diferente de 0. 1 mais cosseno de x diferente de 0, que é o que está em denominador. Qual é o ângulo cujo cosseno dá 0? O ângulo cujo cosseno dá 0 é o π sobre 2. Ok? É no π sobre 2, interseta o círculo ali, a linha do círculo ali, projetamos no eixo dos cossenos, corta ali no 0. Ok? Este é o eixo dos cossenos. E, portanto, x igual a π sobre 2. Eu agora também não vou colocar mais soluções, porque eu já tenho a solução que me interessa. Reparem, onde é que o cosseno volta a ser 0? Volta a ser 0 em 3π sobre 2, que já está fora do domínio. Ou então em menos π sobre 2, que é um valor negativo que também não me interessa. Portanto, existem mais soluções desta equação, mas uma solução que tenha valor positivo e que esteja dentro do meu domínio é mesmo só o π sobre 2. Ok? E, portanto, temos aqui o π sobre 2. Temos tudo, então, vamos aqui à nossa fórmula e vamos ao P. Ora, de O a P é então π sobre 2. De R a Q é então π sobre 3. E agora o OR é 1/3. E agora é uma questão de simplificação. Vou aqui igualar então denominadores. Fica 3π mais 2π,
tudo sobre 6, aliás. Okay? Multipliquei esta fração por 3 e esta por 2, vezes 1/3, a dividir por 2. Reparem que agora fica então 5π vezes 1, que dá 5π, não é? Primeiro faço esta conta, 3π mais 2π dá 5π, 5π vezes 1 dá 5π, sobre 18, a dividir por 2, este 2 dá um 2 sobre 1, faço aqui o produto dos termos pelos meios e ficam 5π sobre, ora, 18, 36, ok? 5π sobre 36. Era a área do trapézio que me estavam a pedir. Está resolvido. Então, até uma próxima.